este é o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, hoje com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi e Jorge Calhau. Eu sou Hebe Rios, o programa tem edição de Kleber Casablanca e sempre convida especialistas da comunidade acadêmica da Unicamp para falarem sobre temas relevantes aqui na nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre o ensino técnico com o professor Lucas Barbosa Pelissari, doutor em Políticas Públicas e Formação Humana, do Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais, é o DEPASE, da Faculdade de Educação. Aliás, o professor prefere falar educação profissional e tecnológica e vai explicar daqui a pouquinho por quê, né, professor? Perfeito. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, né? Ok. Bom, professor, o governo lançou no dia 26 de março uma proposta para que os estados aumentem o número de matrículas no ensino médio técnico. Em contrapartida, haverá redução dos juros das dívidas que os estados têm com o governo federal, para contratos de refinanciamento da dívida entre os anos de 2025 e 2030. O governo estima impactos dessa medida no desempenho escolar, na renda, no PIB e até na redução dos índices de criminalidade. O programa tem como meta mínima a média de matrícula de jovens entre 15 e 19 anos em ensino médio vinculado à educação profissional em torno de 37% e, quem sabe, atingir ou superar a média da União Europeia, que é de 50%. Professor, então eu gostaria que você me dissesse como vê, né, essa medida, que não é do MEC e sim do Ministério da Fazenda, se ela vai ter mesmo o condão de fomentar a educação profissional e tecnológica, né, que o senhor gosta de pontuar por quê, e até explicar por quê, que a partir de 2016 começou a sofrer uma série de mudanças que você também chama de contra-reforma, essas mudanças. Perfeito. Bom, então mais uma vez agradeço a oportunidade, né? Eu acho que a gente pode começar justamente com essa questão terminológica, né, Hebe? O Brasil tem uma tradição de oferta de educação profissional, isso vem já desde a década de 90, né? Que passou por diversas disputas, diversas lutas, né, e todo um debate intelectual, inclusive, que acabou desaguando nesse conceito, nesse termo de educação profissional e tecnológica, né, que é um conceito, na nossa visão, bastante amplo, bastante alargado para a educação profissional, porque primeiro envolve educação e não apenas o ensino, né, que é uma perspectiva um pouco mais restrita, né. É profissional e não profissionalizante, né? O profissionalizante, que é um termo bastante utilizado corriqueiramente, né? O ensino profissionalizante, enfim, dá uma ideia de imposição de uma profissão, né? Para a formação justamente de jovens, trabalhadores, enfim, oriundos das classes populares. Então a ideia de profissional ela é um pouco mais ampla, né? E o E-tecnológica, porque assume a tecnologia como um produto histórico da construção humana, né? Nessa perspectiva da educação profissional e tecnológica, existem várias formas de oferta da educação profissional, né? Basicamente, a gente poderia falar em três. Uma primeira forma, né, que são os cursos de qualificação, aqueles cursos mais de curta duração, né, mais com a carga horária reduzida e que se destinam a qualificar trabalhadores ou mesmo fazer formação continuada, né, de trabalhadores. Os cursos técnicos, muito conhecidos, que são aqueles que efetivamente profissionalizam, né, certificam para uma profissão, e os cursos superiores, os cursos profissionais de nível superior, né. Bom, a proposta que foi apresentada, ela não detalha exatamente como que se daria essa oferta, né? Se é uma oferta que majoritariamente vai estar pautada nos cursos de qualificação, que seria esse primeiro nível que eu comentei, né? Ou se é uma oferta que vai ampliar as oportunidades para os cursos técnicos. A gente ainda não tem esses dados, né? A apresentação do Ministério, e aqui já vai uma primeira crítica, né? Porque é um projeto, uma política educacional apresentada pelo Ministério da Fazenda e não pelo Ministério da Educação, quando deveria ser o mais adequado, ou ao menos uma parceria entre os dois, né? É uma proposta bastante genérica, então a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o caminho, qual vai ser o desenho da proposta, né? O que tudo indica, o que a gente tem observado, e aqui são hipóteses, né? E aqui também nos pautamos em outras análises de experiências de outros países que colocaram em prática políticas ou medidas muito parecidas, né? Essas medidas fazem parte do que se convenciona chamar em política educacional de novos financiamentos da educação, né? Financiamentos inovadores em educação,
que vieram na esteira da implantação do neoliberalismo no mundo todo, né? Mais especificamente, essa proposta de trocar, né, dívida por oferta, ela está caracterizada na literatura como uma política do tipo debt swap, né, que seria a troca de dívida, né, na tradução do inglês. Aliás, há muita análise a esse respeito de experiências fora do Brasil, né? Todas essas experiências contaram amplamente com o setor privado, né? Tiveram muita dificuldade de produzir esses efeitos que elas dizem produzir, né? Mas expandiram contraditoriamente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, pautadas nos cursos de curta duração, nos cursos mais aligerados, né? Que são importantes, são estratégicos para determinadas situações, mas o que nós defendemos é que os trabalhadores possam se apropriar de conhecimentos mais robustos, né, do ponto de vista científico, de cursos efetivamente técnicos, portanto, articulados ao ensino médio, etc. Então, são experiências que se mostraram muito mais próximas do que a gente tem visto no chamado novo ensino médio, né, que pertence a isso que nós temos caracterizado, conceituado como um conjunto de contrarreformas educacionais, do que efetivamente a expansão de cursos técnicos, né, de natureza científica, com uma carga, digamos assim, mais crítico-científica, né. Agora, são hipóteses, né? Por enquanto, a gente precisa de mais elementos mesmo para conseguir entender quais são as intenções do programa. Então, quer dizer, é difícil a gente saber se essa proposta ela vai impactar nesse modelo do novo ensino médio, que inclusive foi muito criticado, o governo no começo propôs mudanças. A gente aqui fez um programa, Analisa, em que especialistas da Faculdade de Educação fizeram as críticas pertinentes a essa questão de que ele limita, ele só visa a formação técnica e não integral, e aí, por isso, restringe a formação, lógico, integral, né, do estudante, que dê a ele possibilidades de alçar novos voos, né? Quer dizer, ele fica restrito àquela... Que dê autonomia ao estudante. Autonomia, exatamente. Perfeito. Então, quer dizer, é difícil dizer se, inclusive, essa medida vai ter um impacto em termos de investimento nesse próprio modelo que não é, vamos dizer, desejado. Perfeito. Muito difícil, muito difícil. Como eu disse, a hipótese, o que eu levantaria num primeiro momento, é que ele está muito mais próximo desse modelo do novo ensino médio, e isso tendo como base as experiências internacionais, que a literatura mostra, etc., e os poucos elementos que foram apresentados, né? E acho que é importante dizer, né, tendo como base também aquilo que já foi desenvolvido até aqui, de 2016, quando todo esse processo do novo ensino médio se inicia, né, até hoje, né, isso em todos os governos que vieram de 2016 até aqui. O que foi implantado em termos de política de educação profissional se baseou no modelo do novo ensino médio, né, que é um modelo, como você bem disse, né, de uma formação mais aligerada, mais reduzida, né, que não enfrenta um panorama histórico que nós temos no país, que é de uma fragmentação de modelos educacionais, né? O que a literatura chama de uma dualidade de modelos, né? Então, você tem um modelo mais científico, voltado para a continuidade nos estudos, para a preparação para o ensino superior, né? Para as classes médias, altas, classes dominantes, e um modelo mais técnico de formação profissional para as classes populares. Esse panorama estrutural da educação brasileira não é enfrentado pelo novo ensino médio, e as experiências que temos até aqui, nacionais, né, de oferta recente da educação profissional, elas, na verdade, aprofundam essa fragmentação, na medida em que transformam a educação profissional, reduzem a educação profissional nesses cursos de curta duração e no que o novo ensino médio chama de itinerário formativo. Né? Então, essa redução é o que temos até aqui e o que parece ser que deve acontecer com esse programa também. Esperamos que não, né? É uma oportunidade, porque é um programa que prevê a expansão, né? A expansão é uma reivindicação de todos os setores democráticos, críticos, né? No campo da educação. Agora, a hipótese que a gente levanta é que é uma medida, na verdade, que vem articulada a esse conjunto de contrarreformas, né? O senhor não, você. Você escreveu um capítulo sobre um seminário do ensino médio integrado, né, que aconteceu no Instituto Federal do Amazonas ano passado. E nesse capítulo você diz o seguinte, que o programa Brasil Profissionalizado,
e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica triplicaram a oferta de vagas no ensino médio integrado, apresentando uma concepção de educação comprometida com as classes trabalhadoras em todo o ensino médio. Quer dizer, essa questão do aumento de vagas, essa tentativa, essa medida, essa iniciativa já foi tomada, né? Esse movimento todo que a gente está vendo agora não é novidade nesse sentido, de aumentar o número de vagas. Porém, não existe essa sinalização de que vai impactar da forma como esse programa impactou nas vagas do ensino médio integrado. Porque ele, no momento, está, vamos dizer, desestimulado. Perfeito. Eu acho que a tua pergunta nos exige falar um pouquinho do ensino médio integrado, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho importante também. Porque nós temos debatido muito, né, alternativas, propostas de políticas de educação profissional que sejam contrárias a essa perspectiva mais reducionista, né, de transformar isso que a gente defende como EPT, né, Educação Profissional e Tecnológica, em itinerário formativo, e sempre somos cobrados, né, no sentido de, bom, então, qual é a proposta que vocês têm? Né? Tudo bem, existe uma crítica, há, de fato, limites, eles são amplamente reconhecidos, né, por esse modelo de itinerários formativos, mas qual é a proposta? A proposta é justamente a do ensino médio integrado. Né? O que seria o ensino médio integrado? Bom, primeiro é importante dizer que ele formalmente está previsto na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a lei máxima da educação nacional. Né? Ele é uma das formas de oferta dos cursos técnicos. Como eu disse, existem 3 níveis, né, de oferta dos cursos de educação profissional. No nível dos cursos técnicos, você pode ofertar o curso do tipo concomitante, que é aquele cursado em 2 matrículas distintas e até 2 escolas distintas, em que o estudante faz o ensino médio regular em uma escola e o ensino médio profissional técnico em outra escola com outra matrícula. Né? Então, há uma articulação, mas é uma articulação que vai prever a própria trajetória do estudante, a autonomia dele, de vincular, relacionar conhecimentos e etc. É uma articulação, digamos assim, mais frágil. Né? Há também os cursos subsequentes, que são aqueles cursos de pós-médio, né, que o estudante tem que ter concluído já o ensino médio para cursá-lo, não são cursos superiores, né, mas exigem a conclusão no ensino médio. E há os cursos de ensino médio integrado, tá, autorizados por lei, e eles seguem sendo autorizados por lei mesmo com o novo ensino médio. Né? O que é o ensino médio integrado? É aquele curso de matrícula única, é o curso em que o estudante faz o ensino médio regular, científico, digamos assim, né, com as disciplinas mais do conhecimento básico, etc., e uma formação técnica profissional. Justamente na perspectiva de que, ao fim dessa trajetória, ele tenha condições de escolher o rumo que ele quer dar para a vida dele. É claro que essa escolha também é limitada, também é restrita, porque não temos vagas para todos nas universidades, infelizmente, né? Tem o exame vestibular e etc. Mas o ensino médio integrado ele tem essa perspectiva crítica, porque ele oportuniza ao estudante trabalhador, oriundo de classes populares, também se apropriar dos conhecimentos científicos e também optar por seguir e dar continuidade aos seus estudos, e não interromper para precisar trabalhar. Né? De fato, o Brasil, de 2006 ou 2007 até 2015, 2016, investiu muito na oferta do ensino médio integrado, triplicando praticamente o número de matrículas com essas 2 políticas que você comentou. Né? De lá para cá, e é importante dizer que o ensino médio integrado tem oferta majoritariamente pública, né? Não há interesse do setor privado em oferta desse modelo, desse tipo de educação profissional. Né? Por diversas questões, enfim, a gente poderia discutir quais são as questões, claro que isso passa pelos próprios conflitos, né, de classe, distributivos, sociais e etc. do país, mas eu estou aqui levantando um fato. Né? É fato, quando a gente analisa os dados, a oferta em ensino médio integrado privada ela é de 3% ou 4%. Né? E de 2015 e 2016 para cá, a gente atinge um pico e esses números começam a baixar. Há um desestímulo gritante à oferta do ensino médio integrado, justamente porque ela é incompatível a esse modelo dos itinerários formativos. Né? Porque ou você oferta um itinerário formativo, a educação profissional como itinerário formativo, que é algo separado da formação geral, básica, ou você oferta um currículo único. Não tem como articular as duas coisas. Né? Então, o ensino médio integrado é isso. Para nós, a defesa, né, de uma EPT centrada no ensino médio integrado
ela contribui muito para isso que a gente chama de uma formação mais integral, né? Do indivíduo, do ser humano, do trabalhador. Né? E essa desarticulação, né, que o novo ensino médio promove, né, entre a formação mais completa e a formação específica, né, de uma área técnica, né, é um prejuízo muito grande para a formação do estudante, né, principalmente nessa faixa etária, né, entre 15 e 19 anos. Quer dizer, as perspectivas para ele a partir daí ficam muito limitadas àquela formação profissional que vai dar a ele não a questão de um trabalho, mas de estar muitas vezes informal no mercado de trabalho e, inclusive, aquela questão do empreendedorismo, né, essa preocupação em ser empreendedor e não ter uma profissão e ser conhecedor de alguma área específica e crescer nela. Claro, né? claro. Perfeito. Acho que aí você toca num ponto bastante peculiar até do novo ensino médio e, consequentemente, do tipo de educação profissional que vem sendo ofertado, né? Que é o seguinte, essa fragmentação, né, essa dualidade posta pelo modelo de itinerários formativos e formação básica, ela é uma fragmentação precária, ela é uma fragmentação ela mesma fragilizada. Porque, veja, se estivéssemos falando do velho concomitante ainda, que, como eu disse, é aquele curso técnico que profissionaliza, que certifica para uma profissão, né, que tem minimamente uma natureza científica, né, porque é um curso que é desenvolvido em 2 a 3 anos. Né, ele é feito de maneira, digamos, paralela no tempo ao curso de ensino médio regular. Né? Então, ainda aí, não é o integrado que a gente defende, que é a matrícula única, que é um mesmo currículo para as duas formações. Né? Você não tem uma diferenciação entre aula de matemática, química, história de manhã e aulas da parte profissional à tarde, no ensino médio integrado. É tudo articulado e muito bem planejado. Né? Mas se ainda estivéssemos falando do concomitante, ainda haveria alguma margem, né, para a gente, enfim, estabelecer até uma disputa mesmo, né, do significado desse concomitante e defender uma formação um pouco mais completa para esse estudante trabalhador. O que ocorre é que o modelo do novo ensino médio, ele permite que os itinerários formativos eles sejam compostos por pequenos cursos de curta duração. Então, o estudante ele pode optar por fazer o itinerário técnico e profissional do novo ensino médio. Muitas vezes essa escolha não é simplesmente relacionada com aptidão, né? Ela está muito relacionada com a necessidade de trabalhar, né? Ou até mesmo com a existência de uma escola que oferta aquele itinerário próxima da residência do estudante trabalhador e etc. Então, não é uma escolha simplesmente pautada no prazer do estudante, nas aptidões do estudante. Mas ele poderia, então, optar por fazer. E ao fazer essa trajetória, ao percorrer essa trajetória profissional, ele o faz a partir de vários cursos de curta duração e até aproveitando experiências em trabalho. Né? A gente tem brincado, mas até isso tem se tornado um termo, né? um conceito mesmo no debate, que há um processo de desescolarização, na verdade, com o novo ensino médio. Né? Porque o estudante ele pode acionar experiências de aprendizagem, inclusive, aquele menor aprendiz, né? Que acho que muitos conhecem, para compor a carga horária da educação básica, compor a carga horária do itinerário formativo. Quer dizer, existe uma precarização muito grande dessa dualidade, desse modelo fragmentado. Né? E, consequentemente, isso produz uma educação profissional de um tipo específico, que é uma formação profissional empreendedora, pautada nessa ideologia do empreendedorismo, na verdade, né? E pautada fundamentalmente na forma do mercado de trabalho no Brasil atualmente, né? Que é um mercado em que mais de 40 milhões de pessoas estão na informalidade, né? Trabalhando, enfim, de maneira muito intensa, cargas horárias altíssimas no trabalho. Como eu disse, trabalho informal, precário, muitas vezes por aplicativo, né, tendo que acionar essas plataformas, etc. Não à toa essas plataformas têm sido também levadas para dentro da sala de aula. Né? Esses pequenos cursos, então, a gente tem curso de como manipular o aplicativo Uber, né? Como manipular os aplicativos do tipo Uber, iFood, etc. Você tem itinerário formativo ofertando esse tipo de conteúdo. Né? Que seria aquela questão da pedagogia das competências, quer dizer, você tem uma competência X para fazer uma determinada coisa e
Ponto. Aqui não há um desenvolvimento, um crescimento. Perfeito. Isso. Traduzindo para o debate pedagógico, né, seria justamente isso que a gente chama de uma pedagogia das competências, né, que é uma pedagogia muito mais prática, né, do que científica, exatamente, né? As competências, elas subordinam o conhecimento científico. O conhecimento científico fica em segundo plano, né? O que é priorizado no processo de ensino-aprendizagem é o acionamento de estruturas cognitivas até, para que o estudante possa se adaptar praticamente a esse cenário, né? E essa crítica que você faz é no sentido de matar uma certa autonomia, independência e desenvolvimento do estudante, porque você estanca a ferida, quer dizer, ele vai lá, vai aprender a fazer algo, vai conseguir um emprego na informalidade, né, vai empreender, né, mas ele não vai se desenvolver para ter autonomia e independência no mercado de trabalho. E aí, foi o que... Perfeito. É por aí, né, professor? Claro, sem dúvida. Porque essa educação profissional tecnológica, ela beneficia o setor produtivo, né? E a formação integral, né, de quem busca a formação técnica beneficia o trabalhador, né? Claro. Existe essa diferença, né, do benefício específico para o setor produtivo e para o trabalhador, né? Para o trabalhador, né? E para o indivíduo, né? Como um ser humano que precisa se situar no mundo em que vive, né? Se situar criticamente, inclusive, conseguindo... Se desenvolver, né? Se desenvolver e observar o mundo em que vive e conseguir entender por que as coisas são assim, né? Então, a gente dá vários exemplos de experiências em ensino médio integrado. Por exemplo, você pega um curso de mecânica e você consegue, a partir do ensino médio integrado, construir uma perspectiva de estudo, de análise, né? E o ensino médio integrado tem muito essa característica da pesquisa, né? Da produção do conhecimento, sobre a produção industrial de um país. Você pode fazer isso a partir de um recorte geográfico, de um recorte histórico, de um recorte mais tecnológico mesmo, a partir das ciências duras, né? Da física, da química, etc., mas dentro de um mesmo problema, né? Mas que seja interpretado, que seja visto de maneira crítica e, como você disse, que dê autonomia ao estudante para se desenvolver e para escolher o que ele pretende fazer ao fim da educação básica. É importante dizer, nós estamos aqui falando da última etapa da educação básica, né? Nós defendemos uma educação profissional que seja incorporada como etapa da educação básica no ensino médio integrado. Os pequenos cursos de qualificação profissional, eles não são, na verdade, educação básica, eles são cursos práticos. São cursos de formação continuada, de formação inicial de trabalhadores, etc. Como eu disse, muito importantes, né, do ponto de vista estratégico em algumas regiões e tudo mais, mas não são educação básica, né? Então, não permitem que o estudante conclua a sua trajetória e opte por ou dar continuidade aos seus estudos, ou seguir trabalhando, né? Ou as duas coisas, como a gente tem muitos egressos do ensino médio integrado que fazem, né? Financiam a própria universidade, às vezes, com o trabalho de técnico de nível médio, né? Para aquela profissão para a qual ele foi formado. E, professor, qual o papel da educação profissional e tecnológica no desenvolvimento econômico, de fato, né, de uma forma assim, falando não só de países como o Brasil, né, o caso que a gente está discutindo, mas de uma forma geral no mundo, né, e de que desenvolvimento econômico a gente fala, né, quando avalia os resultados? Então, para quem que é esse desenvolvimento econômico? Claro. Você toca numa questão muito importante também, né, porque... muitas vezes, quando defendemos essa perspectiva do ensino médio integrado, somos criticados no sentido de que, bom, mas vocês não estão pensando uma educação profissional comprometida, então, com o desenvolvimento do país, né? Com o aumento da produtividade, por exemplo, do país, que é um problema crônico de países com a formação social como a do Brasil, né? Um país de capitalismo dependente, de uma inserção subordinada no mercado internacional e etc., né? Então, veja, eu destacaria 3 grandes questões para responder a tua pergunta. A primeira é que, de fato, há que se acionar a política de educação profissional para buscar responder ao problema da baixa produtividade. Mas as experiências mostram, e a literatura está cheia de exemplos como esse, né, que isso é impossível de ser feito sem estar articulado a uma política, a um programa mais incisivo de ciência e tecnologia, por exemplo, né? Que preveja o investimento em pesquisa, né? Com uma base, com uma matriz produtivo-tecnológica própria, nacional,
né, com um projeto de desenvolvimento próprio e autônomo, né? Então, não basta simplesmente você expandir o número de vagas ou mesmo ampliar o orçamento em educação profissional, ainda que seja ensino médio integrado, que é o que a gente defende, se você não faz isso de maneira articulada a uma política de ciência e tecnologia mais avançada. Então, na verdade, é um tripé, né? Educação, ciência e tecnologia. Sim. E isso vai estar articulado também ao cenário do mercado de trabalho. Você tem que ter vagas para as pessoas trabalharem, não precárias, né? Com qualidade, com salários adequados, etc. Então, é um todo articulado, né? Isso sim pode produzir efeitos no sentido de aumentar a produtividade, e a educação profissional ela é fundamental para isso. A educação profissional técnica de nível médio mesmo, né? Mas ela tem que estar articulada. Um segundo ponto diz respeito a esse processo que a gente tem observado, que é o de desindustrialização do país, né? Então, o neoliberalismo, como se observa a literatura, por exemplo, na área da economia, da sociologia do trabalho, né, produz um processo de diminuição da intensidade mesmo da industrialização. Só que em países desenvolvidos, né, do centro do capitalismo, como os Estados Unidos, países da Europa, essa desindustrialização ela é meio que natural, né, porque eles já alçaram um patamar de desenvolvimento industrial tal que os permite diminuir um pouco esse ritmo e ampliar o setor de serviços. No Brasil, pela implantação do neoliberalismo como é feita, né, desde a década de 90, é uma desindustrialização forçada, né, que incha o setor de serviços, que precariza o trabalho, intensifica, inclusive, o trabalho, e não investe em ciência e tecnologia, né? Então, essa educação profissional que responda a esse cenário, ela vai ser sempre precária. E o cenário de dependência cada vez mais de uma produção de tecnologia que não é nossa, né? Quer dizer, criar essa dependência externa. Um capítulo que você escreveu, né, nesse mesmo capítulo, né, sobre o Seminário do Ensino Médio Integrado, promovido pelo Instituto Federal do Amazonas ano passado, você fala do terreno contraditório em que as experiências do ensino médio integrado se desenvolvem há 20 anos no Brasil. E deu, inclusive, um panorama dessas contradições que eu queria que você colocasse aqui, porque você fala de uma educação politécnica tipicamente brasileira. Então, o que ela tem, né? Quais são as características dessa educação politécnica tipicamente brasileira que se desenvolveu nesse cenário de contradições? Perfeito. Bom, primeiro dizer que o termo educação politécnica, né, é um termo que tem sido muito pouco utilizado no debate pedagógico, na discussão sobre educação profissional, no mundo todo, né? O Brasil tem certo protagonismo na utilização do termo educação politécnica, porque é um termo que remete a toda uma tradição crítica, da sociologia crítica, das pedagogias críticas, já desde o século XIX, na verdade, né? E que vão ganhando corpo e vão ganhando um lugar muito próprio dentro do debate crítico, né? De um debate progressista, democrático, etc., né? E o Brasil traduziu isso para um tipo de educação profissional, como eu digo, né, brasileiro, né, uma educação politécnica brasileira. Isso está muito expresso, está muito manifesto nos institutos federais, né, que prevêem essas concepções, né, da educação politécnica como um todo, né, que permite que o estudante seja ou se forme a partir das suas múltiplas potencialidades, né, que são potencialidades intelectuais, claro, mas também culturais, tecnológicas, corpóreas, físicas, por que não, né? Então, nessa perspectiva, a educação física, por exemplo, tem o mesmo lugar no currículo que a matemática, né? Que uma disciplina de resistência dos materiais, por exemplo, num curso de técnico em mecânica, né? Então, essa perspectiva foi adotada pelo Brasil e isso orienta boa parte das experiências da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que são os institutos federais, né? Por outro lado, são experiências e são concepções que conviveram com um modelo mais tipicamente privado, né? E muito pautado naquilo que conversamos há pouco, na pedagogia das competências, no empreendedorismo, numa inovação empresarial, né? Há diversas entidades, instituições que formulam pedagogicamente esses princípios, né? Que têm contradições, diferenças entre elas também, acho que aí estão um pouco das contradições também, né? Então, você pega, por exemplo, a plataforma educacional de uma Fundação Lehman, né, de um Instituto Ayrton Senna, ela tem diferenças para a plataforma educacional do Senai e do SESI. Ambas são privadas, ambas vão no sentido contrário dessa educação politécnica que eu comentei, mas tem diferenças entre elas, né? Então, houve um caldo
de debate, de proposição de política de educação profissional no Brasil, a partir já de 2004, na verdade, que instaurou muitas disputas, inclusive, de interesses, né? Então, isso tudo foi construído num terreno contraditório, né? Como eu disse, o Brasil é vanguarda na construção de experiência de ensino médio integrado politécnico, fez isso nos institutos federais, junto de uma expansão nunca antes vista no Brasil, né? O Brasil parte de 100 escolas técnicas federais em 2007, 2008, para 600 em 2014. Né? Então, você multiplica por 6, praticamente, aquilo que foi construído ao longo de 100 anos. Né? Articulado uma perspectiva politécnica, isso não é pouca coisa. Sim. Né? E a base da política educacional, isso é importante que se diga, leva em conta dedicação exclusiva de professores, né? Nos institutos federais, os professores têm dedicação exclusiva, com uma carreira federal própria, com pesquisa. Né? Parte do que os professores dos institutos fazem nos institutos é pesquisa também, extensão, relação com a comunidade, né? Muito além do empreendedorismo precário, né? Fragilizado do novo ensino médio. Por outro lado, tivemos muitas experiências privadas no sentido contrário. Então, é um terreno contraditório mesmo e que vem se desenvolvendo desde então. Né? Então, esse terreno que é contraditório e rico também, né, com várias iniciativas, né, sejam algumas não tão positivas, né, e outras mais positivas, mas é um terreno rico de experiências, pelo que você está colocando. Então, qual seria a saída, né, ou o caminho para a gente fortalecer o ensino médio integrado diante desse cenário agora colocado pelo novo ensino médio? Muito bem. Bom, então vamos lá. Né? Nós temos defendido que a única saída efetivamente possível para que a gente recomponha o que vinha sendo construído antes do novo ensino médio, né? E repense, claro, algumas coisas, porque o que vinha sendo construído também tem seus limites, como eu mesmo reconheci, né? Aquele processo de construção do ensino médio integrado foi limitado, ainda que a gente tenha 600 escolas técnicas federais hoje, elas representam 5% da oferta do ensino médio no Brasil, né? Então há que se corrigir algumas rotas, etc. Mas para que a gente tenha condições de fazer isso, é necessário revogar o novo ensino médio, é necessário desmontar a estrutura do novo ensino médio, né? Porque ela é pautada nesses grandes princípios, uma tendência à privatização, uma natureza anticientífica posta pelas competências, né? Uma fragmentação profunda. O que a gente tem visto e as pesquisas têm mostrado é que muitos estudantes, a grande maioria dos estudantes oriundos das classes populares, estão acionando o itinerário profissional e não na forma de cursos técnicos, né? Existe um escalonamento dentro do próprio itinerário profissional, né? Tem cursos técnicos e tem cursos fragilizados, cursos de qualificação, que são usados para compor a carga horária, como eu comentei anteriormente. E são esses que estão sendo mais acionados. Majoritariamente. Né? Então, uma precarização da formação total, né, professor? Perfeito. Que leva em conta uma desescolarização, como eu comentei. Sim. Né? Então, até o próprio papel da escola é colocado em xeque. Né? Então, o que a gente defende é que essa base de princípios seja revogada e a gente possa retomar o que existia antes, né? E retomar, como eu disse no início, uma educação profissional e tecnológica de fato, centrada no integrado. Né? Existe alguma sinalização dessa possibilidade dessa revogação? Porque lá atrás isso foi muito discutido, né? Quando a gente fez, inclusive, a analisa sobre o novo ensino médio, mas agora parece que isso está um pouco distante. Temos um debate parlamentar acontecendo, né, institucional, com um projeto de lei que não apresenta a proposta da revogação, ele faz algumas pequenas mudanças, né? A maioria delas são mudanças que não tocam nessa base de princípios, na estrutura mesmo, né, do novo ensino médio, mas há alguns avanços. Né? Agora, em termos de propostas no campo parlamentar, institucional, mais concretas mesmo para a revogação, não temos. Né? O que a gente tem é uma vontade das comunidades escolares, inclusive, uma resistência, observando que o novo ensino médio tem esses problemas, né? E a necessidade é de seguir fazendo essa luta. Né? E observar agora essa medida, né, do governo, né,
da questão da troca da dívida Perfeito. pelo incentivo, pelo aumento do número de vagas, se vai dar algum resultado. Algum né, resultado. Temos que acompanhar, né? Temos verdade. que acompanhar. Perfeito. Professor, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no Analisa. Hoje nós falamos com o professor Lucas Barbosa Pelissari, que é doutor em Políticas Públicas e Formação Humana do Departamento de Políticas, Administração e Sistemas Educacionais, o DEPASE, da Faculdade de Educação. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Este foi o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de Jorge Calhau e João Ricardo Boi. Eu sou Hebe Rios. A edição do programa é de Kleber Casablanca. Até o próximo Analisa. Tchau, tchau.